eu tô saudando a mandioca. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. E nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. Porque um homem sem liberdade não vive. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Te Atualizei News, o programa de notícias da família Te Atualizei. Hoje é quarta-feira, 1º de maio de 2024, e para comentar as principais notícias de hoje, Marco Antônio Costa, bem-vindo, boa noite. Max, Berenice, sempre maravilhoso estar ao lado de vocês. Bora que tem muita notícia para a gente comentar hoje. Verdade, a honra é toda nossa, Marcos. Olha, e no programa de hoje vamos comentar as seguintes notícias do dia. Empresas com processos no STF patrocinou um evento jurídico em Londres. E jornalista do Twitter Files Brasil falará na Câmara dos Estados Unidos. Abril vermelho, invasões de terras aumentam em 150%. E Lula reclama do baixo público em ato de 1º de maio em São Paulo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Te Atualizei News, que já está no ar. Antes de mais nada, quero lembrar a vocês que é muito importante que já deixem o like, deixe o joinha aí para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é bom e distribua para mais pessoas. E claro, você também pode e deve compartilhar, copie o link aqui na nossa transmissão e já coloca aí. E a primeira notícia de hoje é que a multinacional da indústria do tabaco, British American Tobacco, sei lá. Marco, você que fala inglês, depois você vai falar, vai trazer a pronúncia certinha pra gente. Bom, é a antiga Souza Cruz, né? Eu ter falado direto isso. Ela que é envolvida em vários no Dilma, entre outros participantes em Londres. O encontro ocorreu entre os dias 23 e 26 de abril. A gente até chegou a noticiar aqui no Te Atualizei. Eles ficaram em um luxuoso hotel, e contou também com a presença dos ministros do STF, Dias Toffoli, que é relator, inclusive, do processo que interessa a antiga Souza Cruz. O ministro Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes também participaram. Os magistrados, eles não se pronunciaram sobre o assunto quando contatados em relação a eles terem sido bancados por essa empresa. Em nota, foi destacado pela antiga Souza Cruz que o evento é um importante fórum de discussões sobre os desafios de investimentos no Brasil, especialmente no que se refere à segurança jurídica e à concorrência leal. Bom, Marco, dá para se dizer que o toma lá da cá não existe só no Congresso Nacional, parece que no Judiciário também. Exato, Berenice. Quando você tem quando você tem o Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, qualquer instância com ativismo, por isso que eu falo que ativismo judicial é criminoso, porque o cara, ele sai da função dele, adquire uma vida política que ele não tem, nem deveria ter, né? Ele não teve voto, ele chegou lá ou por meio de concurso, ou por meio de nomeação, ou pelo 5º Constitucional. E daí esse cara vai começar a fazer o quê? Olha isso. Se o cara é juiz e tem uma atuação política, ele está agindo fora da função
determinada pela Constituição, pelo ordenamento jurídico como um todo, dentro do que está no Estatuto da Magistratura. É crime atrás de crime que o cara comete. Só que daí o cara, ele justifica sempre falando, né, que ele defende a democracia, ou justiça social, ou protagonismo do judiciário é importante diante do descaso do executivo e do legislativo. Ele sempre vai usar essa ladainha, essa conversa para boi dormir, para enganar as pessoas do fato principal, que é o ativismo judicial por ele exercido é criminoso. E é um crime que se estende em várias esferas e dentro de vários parâmetros. Veja só. Eles têm julgamentos bilionários de causas tributárias, de causas cíveis, de questões referentes à interpretação da lei, da Constituição, dentro de casos concretos que vão ter um impacto no território nacional inteiro. E aí esse cara é custeado por empresas que têm processo que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Isso é completamente antiético. Isso daí é um absurdo. Mas aqui, é mais uma para a coleção de crimes cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, né? Se o cara dorme à noite, Berenice, prendendo senhora de 71 anos de idade, sem acesso a duplo grau de jurisdição, sem acesso a ampla defesa e contraditório, o cara mete 15 anos na cabeça de uma senhora que tem problemas de saúde, o cara põe ela na cadeia por 15 anos, o cara não sonha com Clériston. O cara não passa um segundo do dia dele preocupado, pensando, pô, eu matei o Clériston. Não demonstra remorso. Nenhum deles demonstra. Então, se esses caras são capazes de dar prisão perpétua, pena de morte para senhoras de 71 anos de idade, corrupção financeira é um crime baixo na lista deles. Eles conseguem fazer muito pior que isso, Berenice. Mas não deixa de ser um absurdo e a gente tem o dever de apontar e condenar mais abuso, mais corrupção. Nesse caso, corrupção moral, claro, com uma série de questões financeiras e econômicas atreladas a esse tipo de corrupção moral. Fere liturgia do cargo, fere Estatuto da Magistratura, fere a Constituição Federal, fere de morte, tá? É a aniquilação de todo o nosso ordenamento jurídico em prol de interesses próprios e escusos dessa ministrada maluca, autoritária, despótica, que hoje governa o Brasil. Né? Sem exagero, esse ativismo judicial malicioso, malévolo, desse eixo do mal que foi criado, hoje eles governam o Brasil. Prova disso, inclusive, está dentro das próximas pautas aqui, a gente pode falar inclusive, a respeito, a questão orçamentária e financeira do governo federal, questões relacionadas a temas que foram aprovados pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, exatamente aquela previsão que eu venho fazendo o tempo todo, que serve para qualquer assunto, tá? Marco temporal indígena, serve para qualquer assunto. Passa no Congresso Nacional, pode até ser vetado pelo presidente, cai o veto no Congresso Nacional, é judicializado e cai no colo de quem? Do Supremo. Quem governa o Brasil hoje? Supremo, com apoio da Globo e com o aplauso e o agradecimento, né, ajoelhado ali, de Lula, que tem essa concertação muito bem azeitada exatamente por esses empresários que financiam essas viagens e que trabalham dentro desse gabinete do ódio, podemos chamar. É isso aí, Marco. E eu queria aproveitar que a gente está falando sobre judiciário para chamar a atenção do nosso público, da nossa audiência, para um outro assunto que eu estou realmente assim, impressionado com o que está acontecendo. O senador Jorge Seife está enfrentando pelo TSE um processo de cassação de mandato. E aí, o que está acontecendo? Eles estão adiando esse processo, né? Ele era para ter sido colocado ontem, né, em julgamento, só que ele foi adiado mais uma vez, tá? O TSE pede mais provas e adia julgamento,
Ou seja, fica aquela aparência, né, para quem está olhando de longe e não está acompanhando de perto, de normalidade. Só que aí você tem que lembrar o seguinte: o Jorge Seife é um dos que mais critica ilegalidades e inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, aquele que fala nomes lá no plenário do Senado, é aquele que, inclusive, falou também, né, do jornalista Alan dos Santos, de toda a censura que está acontecendo no Brasil. Ele sempre usou ali do plenário do Senado para falar com palavras duras, mas verdadeiras, importantes, está fazendo o trabalho que a gente esperava de um senador. E desde que começou toda essa história, né, ele acaba ficando como que intimidado, né? Fica aquela coisa assim: olha, se falar alguma coisa, a gente você pode perder você pode ser cassado, né? E deixar aí de ter o cargo de senador. Aí a Globo, né, o jornal Globo, né, o jornal lulista, já entrou com uma história de que o governador Tarcísio Freitas teria feito uma, vamos dizer assim, né, uma mediação entre o senador e o Alexandre de Moraes para ele se comprometer que ele não iria falar mais contra os ministros. Ou seja, Marco, a gente está vendo, né, novamente o judiciário. Isso aqui é um caso, para mim, bastante flagrante do judiciário intimidando parlamentares, intimidando senadores, né, para que não sejam criticados. Durante a sabatina do Dino, o Gilmar Mendes, ele ligava de madrugada para os senadores. Eu acho que ele ligava para transmitir as receitas da avó dele, que ele queria transmitir para todos os senadores na véspera da sabatina do Flávio Dino, porque a avó dele é alguma coisa que a avó dele fazia muito boa, né? Algum prato que, inclusive, ele comeu tanto que ficou daquele jeito lá. Não sei se o Flávio Dino comeu com ele também. Mas o que a gente pode falar sobre isso, né? Ministro da Suprema Corte ligando de madrugada. Vocês já viram um filme de máfia, né? Vocês sabem como é que o mafioso funciona, não? Sim. Mafioso funciona com chantagem, perseguição, aniquilação, ameaça ostensiva, ameaça velada, todos os tipos de ameaça. Todos os tipos de ameaça. Às vezes ele tem que enterrar alguém vivo, às vezes ele tem que pendurar alguém de um prédio, mas não vai matar. E o Supremo ele faz exatamente isso. Algumas pessoas eles apertam mais, outras pessoas eles apertam menos. Basta você sentir o calor da situação. Tem calor a situação? Até agora o Zema não tá falando nada. E eu vou... A galera... Tem gente que não gosta que eu bata nessa tecla. Eles acham que eu sou muito chato com os governadores silentes. Tarcísio não tá falando nada, Jorginho não tá falando nada, Caiado não tá falando nada. Por quê? Porque na cabeça deles o cálculo político qual que é? Eles não são bobos, tá? Ali tem um cálculo político, pode ter um pouco de burrice, de falta de noção da realidade, talvez um pouquinho, mas não é o suficiente, porque eles têm assessoria também. A assessoria não é só lambedor de bota, né? Não, tem gente qualificada nas assessorias deles. E eles olham para o quadro atual e falam: pô, Tarcísio, e a dona Jupira? Não sei. Perdão a expressão, né? Mas você tá pouco se lixando para ela? Você tá cagando para ela? Você não gosta da dona Jupira? Você não tem empatia por ela, Tarcísio? Você acha o Rodrigo Constantino um radical? Você acha o Alan dos Santos um radical? A Bárbara, que foi caçada com C cedilha pelo TSE, você acha ela muito radical? Então por que você não fala nada? Todos os governadores, todos os senadores silentes. Por quê? Porque o método da máfia do Supremo Tribunal Federal está funcionando. Funciona muito bem. Eles fazem, junto com a imprensa, essa pressão
E essa turminha positivista, meio liberaloide, com aquele papo de gestor, fica, né, dançando conforme a música que o Supremo quer que eles dancem. Viram cúmplices, claro. Quem não aponta para o abusador e fala que é abusador é cúmplice, uma vez que ele sabe que ele está exercendo um posto de liderança política. Se ele não é líder político, ao exercer um cargo de líder político, ele é só um gestorzinho, né? Se for assim, porra, coloca um zelador, coloca um tecnocrata qualquer. Não precisa ser um governador. Entrega o cargo para uma pessoa que vai exercer liderança dentro de uma ditadura judiciária instalada pelo Supremo Tribunal Federal, capitaneada por Alexandre de Moraes. A gente não precisa de gestor, a gente precisa de um libertador do Alexandre de Moraes, ou de vários. Não é gestor que a gente precisa agora. Tem que gerir o Estado? Claro, palmas, privatiza a Sabesp, palmas, privatiza ali, palmas, que legal, eba, bate o martelo com raiva, que divertido. Dona Jupira mofando na cadeia, Alan dos Santos com passaporte cancelado. Até quando? Vai bater martelinho? Tá tudo bem, o Brasil continua, o Brasil é muito maior do que isso. Liberdade de expressão é relevante. Então, beleza, Tarcísio. Acho que eu entendi. O seu silêncio me disse tudo. Muito obrigado. Muito bem. E olha, se por um lado o judiciário funciona super bem quando quer perseguir seus opositores políticos, né? Porque atualmente o STF se tornou uma casa política, né? Ministros se manifestando, falando que querem que o bolsonarismo foi derrotado, é daí para pior. Né? Esse aqui é só um dos exemplos. Mas eu quero lembrar que, já que a gente entrou nessa seara de cassação de deputados, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados parece que não funciona. Né? É justamente esse o comparativo que eu quero fazer, porque se de um lado o TSE está a todo vapor, querendo caçar o senador Jorge Seife, tem na mira também o deputado Nicolas, o Conselho de Ética na Câmara não funciona. Vou dar 3 exemplos, alguns recentes. Deputado Glauber Braga, até agora nada. Janones, então, há quanto tempo, né? Aqueles áudios dele vazaram em relação à rachadinha e até agora nada. Temos também a Sâmia Bonfim, do PSOL, que é, inclusive, esposa do Glauber Braga. Farinha tudo do mesmo saco. Ela tem um processo movido contra ela desde a época da CPI do MST. Esse Conselho de Ética não funciona, né? E ainda, por fim, citar o Chiquinho Brazão, que é um dos suspeitos do assassinato, da morte da Marielle. Uma informação recente é que uma deputada do PT é quem vai relatar o processo de cassação do Chiquinho Brazão. Então, assim, a gente precisa que esse conselho funcione, já que há tempos atrás ele não funcionou, né? A prisão do Daniel Silveira aconteceu e o Arthur Lira não fez nada na época como presidente da Câmara, o Congresso Nacional foi atropelado, que agora se faça justiça, mas o problema são esses relatores que são escolhidos. Eu acredito que só no caso do deputado Glauber Braga, dessa vez eu acreditei que realmente foi sorteio. Você viu, Marco? São 3 deputados do PL que vão relatar, enfim, estão acerca desse processo que envolve o deputado Glauber Braga. E já quero aproveitar que a gente está falando sobre isso e saber sua opinião, se ele deve ser cassado, você acredita que vai acontecer essa cassação? Que ele para relembrar aí a memória da nossa audiência, saiu dando pontapés naquele integrante do MBL no mês passado. Qual que é a sua análise do que deve acontecer? Deveria ser o Glauber Braga deveria ser caçado, quer dizer, o cara que age que nem um animal quadrúpede, selvagem, maluco, destrambelhado, que provavelmente estava com uma rinite muito, muito forte naquele dia, o bicho estava com uma rinite agressiva, o cara estava, né? Ele precisava de um remédio para a rinite dele, por isso que ele foi atrás de alguém para bater na pessoa. Que é claramente um caso grave de rinite, né, que faz isso. A rinite faz isso com os caras do PSOL. Né? O cara sai para lá querendo dar pontapé.
e ainda é elogiado pela turma do PSOL, e no instante seguinte o cara fala de aniquilação dos fascistas, dos conservadores. O cara quer exterminar. Esse é o típico cara que lá no passado, eu tenho certeza, sairia impune de tantos crimes. Se esse cara participasse de uma guerra, esse é o tipo de cara que cometeria vários crimes de guerra. Ele ia pegar pelotão que se rendeu, fuzila todo mundo, pega outra pessoa lá, mata pra ninguém ver. É o cara que, porra, Stalin adoraria ter um braço direito, Glauber Braga, né? Os soviéticos aí que estão queimando no mármore do inferno adoram quando eles olham para o nosso PSOL e olham para a militância do PSOL. Eu vou falar uma coisa preocupante, viu? Estão colocando um monte de gente jovem no PSOL, tá? Estão filiando um monte de gente jovem no PSOL. A gente tem que abrir o olho. Aquela história, né? A luta pela liberdade, ela não perde um dia. A gente tem que lutar todo dia pela liberdade para furar a bolha e para impedir que esses malucos cheguem no poder. Já estão no poder, né? Mas ganhem mais espaço no meio cultural e no meio político. Agora, só fazer um parênteses rápido, se vocês me permitirem, com relação ao Seif, o julgamento dele foi convertido em diligência, foi suspenso novamente. E eu vou falar uma coisa, os caras estão cozinhando o Seif, tá? O Seif estava batendo muito duro, agora tudo indica que ele tá com uma corda no pescoço. Parece que o que está acontecendo é a seguinte ameaça, tá? Se o Seif abrir a boca, eles apertam o botão. E como o Seif era um dos mais aguerridos junto com o Magno Malta, junto com o Girão, para eles é ótimo colocar mudo no Seif. Acho que deve dar alguma paz para eles, né? Eles devem refazer os cálculos políticos que eles fazem de perseguição. Será que a gente ejeta o Seif ou será que a gente não ejeta? Será que se a gente ejetar, entra outro Seif no lugar do Seif, que eles já cogitaram isso? Ou não? O que a gente faz? Então, eles curtem isso, né? Tem Estado de Direito aí no meio? Zero. Não tem nada de Estado de Direito. Os caras ficam brincando com o botãozinho vermelho, que está lá no gabinete deles. Ejetar ou não ejetar senador. Prender ou não prender cidadão sem foro por prerrogativa de função, sem foro privilegiado. Eles ficam brincando com isso. Agora, eu não acredito em negociação com terrorista. Só digo isso. O que tiver que ser, será, né? Meio que alea jacta est. Os dados foram lançados. O Seif ele vai ter dois caminhos, de qualquer forma. Ou ele vai ser... E eu espero, tá? Eu espero que se isso seja puro constrangimento, intimidação e chantagem, o que o Marco Antônio quer ver do Seif, que eu gosto, acho um cara nota 1 milhão, acho ele um cara muito fera, um cara de um coração gigantesco, muito sério, muito competente. Se no dia seguinte desse julgamento, e se ele for absolvido, que é o que deveria acontecer, porque é ridícula a acusação dele, já foi arquivada no TRE, do estado dele, ele voltar com tudo. Porque se ele não voltar com tudo, aí vai ficar a impressão, e eu falo para ele como amigo isso, vai ficar uma impressão de que ele foi tarcisado. Tarciosizado? Pode ser? Zemazado? Vai dar a impressão que a alma dele foi comprada pela manutenção do mandato. Eu não acho que o Seif é uma pessoa que faria isso, tá? Eu acho que ele tá com essa corda no pescoço, estão segurando ele para falar, porque estão esperando o desenrolar desse julgamento. Mas eu acredito que o julgamento já está feito na cabeça dos ministros malucos que estão lá no TSE. Mas, mesmo assim, ele não consegue saber o que está na cabeça desses caras. Então, esse é o jogo que está posto. Mas eu espero que os caras eles estão usando do subterfúgio mais canalha que existe, que estão cozinhando ele no tempo. Já suspenderam pela 3ª vez o julgamento dele no TSE. Para você ver o nível da palhaçada institucional que a gente vive no nosso país. É isso mesmo, Marco. Inclusive, eu também gostaria de colocar aqui para a nossa audiência que o Seif, para mim, é um dos melhores senadores que nós temos hoje. Eu espero realmente
que aconteça como o Marco falou, que ele seja absolvido e que ele volte no dia seguinte já com tudo, como ele tem feito até agora. E olha, uma outra notícia importante, o jornalista americano Michael Shellenberger, um dos autores da série de reportagens conhecida como Twitter Files Brasil, confirmou que prestará depoimento em uma audiência na Câmara dos Estados Unidos na próxima semana sobre as acusações de censura em redes sociais no Brasil. A audiência na Câmara será intitulada Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. Foi marcada pelo Subcomitê de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais da Comissão de Relações Exteriores da Casa. Ela será realizada na próxima terça-feira, dia 7 de maio, a partir das 10 horas da manhã, horário de Washington, 11 horas no horário de Brasília. E ele escreveu aqui também no X sobre isso na noite de terça-feira, abre aspas para o Schellenberger. O sinistro ataque à liberdade de expressão no Brasil pelo presidente Lula e pelo ministro Alexandre de Moraes é uma das maiores polêmicas do mundo e ficará ainda maior quando eu testemunhar perante o Congresso na próxima terça-feira, 7 de maio, fecha aspas para o jornalista. Marco, acho que é mais um passo nessa caminhada de denúncia internacional sobre o que está acontecendo no Brasil, um passo importantíssimo, né? É fundamental, é a discussão mais importante que a gente tem hoje no Brasil. É maravilhoso ver a proporção que isso tomou. Eu espero que o Elon Musk participe dessa audiência também. Ainda não temos a informação sobre a confirmação dele. Provavelmente, é possível que talvez ele se manifeste nas redes sociais falando sobre a audiência, ou talvez até para não criar embaraços à própria participação dele, porque o jogo é muito bruto, parceiro. Talvez ele fique silente, existe essa possibilidade dele ficar silente até o momento de aparecer na audiência. Parece que vai ser por link, não vai ser presencial, mas talvez essa seja uma estratégia do Elon Musk para não criar embaraço da própria máquina, do próprio sistema, porque a esquerda é muito forte. Internacionalmente, a esquerda é extremamente organizada, né? Você tem financiamento de ONGs e de think tanks e de fundações pelo mundo inteiro, da mesma fonte, né? É a Open Society, é George Soros, é Ford Foundation. Você tem o mesmo plexo de entidades financiando as mesmas entidades aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Sleeping Giants, todas essas entidades que se tornaram grandes máquinas de difamação e de reprodução de mentira e propaganda. Mas eu tiro o chapéu para quem embarcou nessa luta. Acho que o Michael Shellenberger é um cara extremamente competente, ele tem conduzido isso de maneira absolutamente competente. Eu vou estar lá, eu vou acompanhar de perto, vou trazer para vocês notícias da fonte sobre o que está acontecendo, sobre como que vai ser a audiência, os detalhes, as informações precisas direto da fonte, porque eu acho que vai ser não, né? Já é histórico tudo isso que está acontecendo. Quando que na vida de vocês pensariam que num comitê de assuntos judiciários do Congresso americano, você ia ver jornalistas perseguidos prestando depoimento para falar da situação de erosão completa e absoluta da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil? E uma resposta rápida para esquerdistas que, vez ou outra, vêm falar comigo. Marco, você foi censurado? Você sofreu algum tipo de violação à liberdade de expressão? Daí o cara, assim, eu não acredito na ingenuidade de um esquerdista, tá? Tem alguns ingênuos, mas aí o cara tem 14, 18 anos de idade, 20 anos de idade, bobão. Às vezes é muita maconha no cérebro também, aí o cara fica muito lesado, letárgico, não entende direito como o mundo funciona, ainda precisa pagar alguns boletos, precisa crescer pelinho, precisa evoluir. Mas para o cara que faz esse tipo de comentário, se ele não é ingênuo,
ele é muito burro. Porque a liberdade de expressão, ela é dinamitada em qualquer país com a perseguição de alguns meios de comunicação, alguns jornalistas. A demonstração de força, ela é feita com base na intimidação que a gente está vendo acontecer pelas mãos do judiciário. E na maioria dos países ela vem pelas mãos do executivo, que depois aparelha o poder judiciário. No Brasil, a situação é inédita e pior do que em qualquer outro país do mundo, exclusivamente porque a gente tem ela vindo diretamente do poder judiciário. Então, muita gente, até da oposição, não tem a menor ideia de como lidar com isso. Agora as pessoas estão abrindo os olhos, entenderam a dimensão do problema. Pô, tem que reformar o judiciário. A gente vai se manifestar a respeito disso nas ruas. É fora Alexandre de Moraes, impedimento do Alexandre de Moraes e reforma do judiciário já. Reforma do Supremo já. Por quê? Porque a gente não pode deixar que isso aconteça de novo. Só que é uma luta árdua. A gente não sabe se dá para chegar nesse ponto de mobilização popular. Por isso que a internacionalização da discussão e o elemento Elon Musk nessa discussão, neste tema, é tão importante para nós. Porque ele fura todas as bolhas. E ele mostra para as pessoas, até para quem, né, não se interessa por política, como esse assunto é importante e como a gente precisa trazer luz ao que acontece no Supremo e no TSE aqui no Brasil e como isso tem que acabar já. A gente não pode continuar vivendo e sobrevivendo com Alexandre de Moraes lá em cima. E não é nem ele, tá? Tem outros que deveriam ser impedidos também. Mas pro freio de arrumação que a gente precisa agora, ele é um nome mais expressivo em termos de perseguição, de abuso, de autoritarismo, de despotismo que a gente precisa resolver hoje no Brasil. Perfeito, Marco. Inclusive, você vai estar lá, né? Você vai estar lá na semana que vem cobrindo esse momento histórico, né? Se Deus quiser, estarei lá. Se quiserem fazer uma conexão direta comigo, totalmente. Eu só preciso aprender a mexer naquela geringonça ali, daquele... eu não sei qual é o nome do negócio, mas é o estabilizador. Aquele negócio lá, eu já quebrei tanta cabeça com aquilo. O Gimli, como é que é o nome? Eu não sei. Mas é ruim demais aquilo. Alguém tem que me ensinar. Mas eu faço uma conexão direta com vocês aqui. Gimbal. Exato. Maravilha, não? Então a gente vai ser ótimo. Resolve isso aí fácil, né? E com certeza a gente vai ter então o Marco Antônio na terça-feira trazendo notícias aqui pra gente. Olha, lembrando a vocês que se você quer ficar atualizado sem depender de YouTube, sem depender das plataformas, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo da newsletter do Te Atualizei. O link também está fixado aqui no chat, também vai estar fixado no primeiro comentário assim que essa transmissão terminar, né? Assim que acabar a transmissão ao vivo, quando já estiver gravado. E aí você entra lá, coloca seu nome, coloca o seu telefone e coloca o seu e-mail e pronto, você vai receber direto na caixa de entrada do seu e-mail as informações do Te Atualizei. E além disso, você também vai ter aí a possibilidade de participar dos canais de WhatsApp exclusivos do Te Atualizei. Então, não perca tempo, já clica aí, já faz a sua inscrição para estar mais perto da gente, né, Berenice? Com certeza, vale super a pena e é um serviço disponibilizado aqui pela nossa equipe de forma gratuita. Então, verdade. Se inscreve lá. E uma outra informação, olha só, Abril Vermelho, né? Estamos em maio, agora dá para trazer um balanço do mês, esse mês onde o MST prometeu e cumpriu aumentar o número de invasões de terras. E o saldo é de 35 invasões a mais do que nós já tínhamos totalizado desde que o presidente Lula assumiu o comando do governo federal. Isso representa um crescimento de 150% em relação ao ano passado. Os dados são resultados de um levantamento do jornal O Globo, com base em informações do próprio MST. Mesmo com o anúncio do programa Terra da Gente por parte do presidente Lula,
que pretende assentar 295 mil famílias até 2026, o MST continua a promover invasões em propriedades privadas. Agora, Marco, a gente falou muito sobre, olha, então é assim, o MST vai lá, invade, comete o crime de invasão de propriedade, né, esbulho possessório, entre outros, e ainda recebe de prêmio um programa. Então, eles acabam sendo incentivados a continuar invadindo, mas também chama atenção porque a promessa é que até 2026 esse número de 295 mil famílias sejam beneficiadas. Mas será que dá para acreditar também nessa promessa? Está parecendo aquela projeção, né, de zerar o déficit fiscal e, enfim, ter superávit. Será que os próprios assentados acreditam nessa promessa? Seu Tá no áudio. mudo. Perdão, desculpa. Tem muita gente que é enganada nessa maluquice toda que é um movimento terrorista doméstico, que é incensado pelos professores universitários, por professores de ensino fundamental. Que era? Assim, que país que a gente gostaria de viver de fato, né? Um país onde essa turma... Isso é importante frisar, tá? Sempre com ampla defesa contraditória, duplo grau de jurisdição, pegar todo mundo que participa desse lixo, descobrir qual que é a conexão deles com o movimento, entender quais são os idiotas úteis que ficam que nem, né, mosca em volta desse estrume todo, e quem contribui para o ato terrorista, quem financia os atos terroristas, quem invade sede do Embrapa, quem invade prédio público, quem invade propriedade privada, quem comete atos de terrorismo no campo ou na cidade, né, o MTST também. Então, todo mundo tinha que ser colocado atrás das grades, né, depois de todo o devido processo legal. Isso é o básico. A gente está aqui iniciando uma conversa sobre MST. A hora que entra a segunda parte da conversa, você tem aqui, é surreal, né? Abre aspas. Quem bota alimento na mesa do povo brasileiro, na verdade, são as pequenas propriedades, os pequenos agricultores. A agricultura familiar, os assentamentos do MST, que muita gente torce o nariz quando fala, mas essa é a verdade, fecha aspas. Então, isso daqui é a mais absoluta mentira que existe no nosso país. Só que o que esse imbecil do Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho e do Emprego, né, que acho que de trabalho e de emprego esse cara não entende absolutamente nada, é um Zé Ruela, né? É um cara que... meu Deus, a gente tem que se segurar, porque são tantos adjetivos que passam na cabeça, a gente tem que se limitar aqui, mas esse cara, ele só consegue ter reverberação por conta dessa mentira propagandista nojenta que ele tá falando, porque a Globo repete isso, porque tem aquilo que eu falei já, tem fundação que inventa dados sobre isso, e os caras vão empurrando, né? Algum artista da Globo, que nem o William Bonner colocou o boné do CPX, tem quantos artistas da Globo que colocam o boné do MST, que normalizam o mal, que banalizam o mal, e banalizam o mal fazendo propaganda do mal. E a propaganda é sempre essa. É a ladainha de uma justiça social que não existe. Isso é mentira. Mentira. Eles não têm sequer como levantar dados a respeito disso. Porque o MST não tem CNPJ. Não é a agricultura familiar que bota alimento na mesa das pessoas. Mentira. Mentira. O Paulinelli, Alisson Paulinelli, na década de 80, por meio da Embrapa, começou um processo completamente extraordinário que conseguiu tirar o Brasil de uma capacidade produtiva de alimentos para 250, 300 milhões de pessoas e jogou para 1,5 bilhão de pessoas hoje. Essa é uma verdadeira revolução do campo, revolução da produtividade. Ao mesmo tempo, diminuindo o espaço
utilizado pela agropecuária. Isso é maravilhoso. O Brasil é líder em termos de tecnologia do campo. Os grandes agricultores, eles tinham que ser, né, colocados como pessoas que conseguem produzir e conseguem entregar. Eles são aplaudidos no mundo inteiro. É que eu critico o agro aqui por conta do isentismo de grandes oligarcas aí que se juntam ao PT e ao Lula. Para acontecer exatamente isso, né? Eles se juntam ao PT e ao Lula para ter ministro do Lula falando, ostentando o movimento terrorista doméstico, e ao mesmo tempo esse movimento não vai invadir a fazenda deles. É a disfunção que a gente tem hoje. Isso existe em todos os países do mundo, né? Esses vínculos espúrios com grandes elite política e grandes empresários. Mas o que foi falado aqui é mentira. E o que a gente tem que fazer quando a gente fala de MST é colocar todo mundo atrás da grade. Todos os financiadores, todos os caras que movimentam essa porcaria, e tudo que eles falam de número é completamente mentiroso. Não se deixem levar. Eles não têm um recurso estatístico. Tudo que você escuta de estatística é fabricado por fundações, pseudo-especialistas, pseudo-intelectuais, que só têm um interesse na vida deles, que é escravizar você ideologicamente. Com certeza, Marco, com certeza. E olha, só para complementar ainda mais essa notícia do MST, tá? O governo, ele alega limitações orçamentárias para atender as demandas com mais agilidade, as demandas do MST, argumentando que o programa da reforma agrária estava paralisado desde o governo anterior. Mas aí o que acontece? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, pretende destinar 567 milhões de reais para os sem terra, valor que representa quase o dobro do ano passado. Gente, não errei o número não, é R$500 bilhão que serão destinados ainda este ano para o movimento sem terra. Então, assim, eles invadem, né? Eles cometem crime, eles ganham um programa e ainda ganham aí uma ajuda de R$500 bilhão. É isso aqui que virou. Esse é o governo do PT. Não é possível que qualquer brasileiro não veja que isso é um absurdo. Então, gente, vocês que estão escutando, passem essa informação adiante. O governo vai dar R$500 bilhão para um movimento que não faz nada, que invade terras, que ao contrário aí do que o ministro, que o Marco citou, não é ele que põe comida na mesa de brasileiro nenhum. Ao contrário, está tirando R$500 bilhão, gente. E aí depois falta dinheiro para educação básica, falta dinheiro para saúde, falta dinheiro, né, para segurança pública. Por quê? Porque está queimando o dinheiro com esse tipo aqui de coisa. Inclusive, hoje saiu também uma notícia, só para a gente contextualizar o que é a esquerda. Militantes do PSOL foram presos, acusados de furto, né? Acusados não, tem a câmera, foi flagrante, tem a câmera lá do aeroporto que pegou, eles passaram ali por aquela maquininha, pelaquela parte que coloca o raio-x, o detector de metais que você passa ali na hora do Sim. embarque, né, para entrar para chegar até o embarque do avião. Quando eles passaram por ali, eles viram celular que estava ali na bandejinha que alguém esqueceu. Eles foram pegar e levaram. Levaram, e está na câmera. Tá? Estão presos, foram presos já no embarque ali mesmo. A polícia olhou no vídeo, porque as pessoas que esqueceram entraram lá em contato, voltaram, né, comunicaram que havia desaparecido ali os seus aparelhos, e a polícia olhou a câmera e encontrou 2 militantes do PSOL. E aí prenderam os 2. E aí
Ai, gente, vocês não vão acreditar, tá? O presidente do PSOL da Bahia tá defendendo os dois, dizendo que eles não roubaram coisa nenhuma, que eles estavam procurando as pessoas para devolver os aparelhos. É bom demais. Conta outra, né? Muito bem. Olha, ainda em relação ao MST, eu estava aqui ouvindo atentamente tanto o Marco quanto o Max, e achei interessante esse meio bilhão, né? Para onde será que vai esse dinheiro agora? Será que ele vai ser investido na agricultura familiar? Existe também uma mentira que é pregada pela esquerda que diz que não só a agricultura familiar é que abastece as famílias brasileiras, como também o que é produzido pelos assentamentos. Bom, se os assentamentos têm toda essa autonomia, por que é que a maioria dos assentados recebem cesta básica? Recebem, dependem do Bolsa Família, né? E ainda em relação a isso, no Rio Grande do Sul, existe um assentamento lá, por lá a situação está bem complicada mesmo. Os assentados, os que foram já beneficiados pelo programa de reforma agrária, simplesmente abandonaram as terras. Algumas foram repassadas a terceiros, o que também não é previsto em lei, né? Isso é crime. E por que esses assentados, depois de tanto lutarem, abandonaram a terra? Eu conversei, inclusive, com o superintendente da Farsul, que é uma federação muito importante lá no Rio Grande do Sul, na questão agrária, e ele estava me dizendo que a maioria desses assentados, eles não sabem trabalhar com a terra. Ou seja, eles são simplesmente usados, de fato, como massa de manobra para conquistar novas terras, e depois que eles conquistam, eles vendem. Agora, eu me pergunto, esse dinheiro, né, esse meio bilhão, será que vão para os assentados? De que forma isso vai auxiliar essas pessoas? Ou será que esse dinheiro vai ficar na mão dos maiores, dos líderes, né, das lideranças desses pequenos assentamentos por todo o país? É uma situação muito, muito complicada, porque enquanto eles destinam R$500 bilhão para assentamentos do MST, eles cortam o seguro rural, que foi cortado dos grandes produtores aqui no Brasil. O seguro rural é extremamente importante em situações onde acontecem desastres naturais, como a gente vê a questão das geadas que prejudicam as lavouras. A gente teve a quebra da safra da soja em virtude do clima, né? Fez muito quente no ano passado, isso atrapalhou ali essa janela de plantio. E o governo sangra o agronegócio, que é um dos principais setores que movimenta a economia do nosso país. Ele está sangrando o agronegócio aos poucos, cortando importantes subsídios, que é o caso do seguro rural, e entre outras taxações que vêm por aí. Então, quando você ouve o presidente Lula falando que o agro é fascista, a gente entende de que forma ele quer minar com esse setor, e que, como eu disse, volto a frisar, é um dos pilares da economia do nosso país. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Eu espero que essa frente parlamentar da agropecuária, que conta com mais de 300 parlamentares entre senadores e deputados, façam alguma coisa, porque o Plano Safra deve ser anunciado no mês de junho. E eles precisam cobrar aí pelo menos a meta de R$20 bilhões para financiar o que realmente abastece o nosso país. Essa história de que o MST, ainda na época do Lula, eles falaram que o arroz orgânico abastecia a maior produção de arroz orgânico. Gente, sinceramente, isso saiu em todos os jornais, depois desmentindo. A produção do arroz orgânico do MST, que é contabilizada no ano todo, não daria para abastecer sequer dia de consumo da mesa dos brasileiros. Então, tudo isso é balela. E o agronegócio, que realmente precisa, que gera empregos e precisa do apoio de recurso financeiro, está sendo levado aí, empurrado com a barriga. Max. Não, e olha só, sobre isso daí, tem um detalhe aqui que foi até bom você ter comentado de novo, Berenice, porque
é preciso que os congressistas fiquem atentos, deputados federais e senadores, para prestação de contas desses 567 milhões. Lei de acesso de informação. Então tem que ficar em cima disso aqui, bancada do agro, né, ficar em cima disso aqui, para a gente saber para onde foi todo este dinheiro. E o último comentário sobre isso, o Marco comentou lá do ministro, né, falando que o MST é que coloca comida na mesa do povo. Ele comentou também que a gente deveria, que erramos, e o Lula falou isso também, em não importar arroz da Venezuela, né? E até parece que a Venezuela está É, conseguindo alimentar sua própria população para ser a solução do Brasil, né, Marco? é tudo absurdo, Max. O negócio é um descalabro total, porque são pessoas que você. Não dá para confiar em uma sílaba desses caras. Esse é o nível de loucura deles. E eu vou falar uma coisa importante. A Berenice falou algo que o Congresso Nacional virou uma espécie de defesa de setores privados, né, querendo um puxadinho para ter um privilégiozinho, para ter algum tipo de benefício de alguma entidade vinculada à máquina governamental ou algum benefício tributário. Virou uma corrida por benefícios. Então é o seguinte, tributa todo mundo, explode o Brasil, mas eu preciso daquela isenção, eu preciso daquele espacinho num decreto onde eu vou ter algum tipo de benefício. E a verdade sempre foi e sempre vai ser que todos os regimes totalitários, eles se apoiam numa grande máquina de propaganda, que hoje é a Globo. Então eles têm essa máquina de propaganda sendo feita, trabalhando, né, de maneira muito intensa e competente. A Globo é competente quando ela faz propaganda. E também com apoio de oligarcas de setores específicos da economia. No nosso caso, você tem banqueiro, você tem a parte de construção civil, que está completamente... Os oligarcas, né? Estão ali grudadinhos no PT, e você tem muita gente gigantesca do agro, que não é o médio, o produtor médio ou pequeno. É o cara do bi, é o cara do bilhão. Esses caras também estão completamente cooptados e alinhados com o regime que está sendo instalado no Brasil. Por isso que eles não estão nem aí, Berenice, por o MST. Porque o MST nunca vai invadir a fazenda deles. É exatamente o problema que a gente tem hoje. A gente tem que pegar, a gente tem que deixar muito claro quem são esses caras e tem que criar um ambiente cultural e político tão forte a ponto desses caras não conseguirem interferir, porque eles têm muita grana e eles manipulam muita gente. Então, para eles, o fato do Lula despejar 500 milhões, 1,5 bilhão, 2 bilhões em movimento terrorista, nunca vai queimar uma casa deles, nunca vai morrer, eles não vão ter 1 centavo de prejuízo, pelo contrário, eles vão ter linha de financiamento da China, eles vão ter linha de financiamento do BNDES. Então vai 1,5 bilhão para o MST, vem 10 bi do BNDES para eles. Essa é a lógica que irriga a cabeça desses caras, e esses caras odeiam o povo, tá? Eles odeiam o Brasil, que nem a Globo odeia o Brasil. Toda essa turma odeia o povo e o Brasil. Eles gostam só da planilha de Excel no final do mês e do balanço contábil do grupo econômico deles. Perfeito, Marco. E olha, temos agora uma notícia, né, que já ri muito aqui hoje sobre essa notícia. Coloca aqui na câmera do meio que eu quero fazer aquele estilo Bonner, né? A gente vai dar aquela viradinha, né? Então, olha, uma notícia importante. Agora volta para cá. A manifestação do 1º de maio flopou, e flopou feio. A manifestação que tradicionalmente é a maior da esquerda e do PT, né? As imagens aéreas mostram que pouquíssimas pessoas estavam concentradas ali próximo ao palco onde o Lula discursou. A maioria dos convocados vestia vermelho e seguravam bandeiras da CUT e outras centrais sindicais. Então, vamos mostrar aqui o vídeo para você ver. Olha, inclusive uma comparação, né?
a manifestação do A flautinha Bolsonaro. do Titanic. Pois é. E a manifestação do Paes tem mais bandeira do que gente. Bem, o Lula admitiu o fracasso do ato do 1º de maio, organizado pelas centrais sindicais nessa quarta-feira, e durante o discurso ele chamou a atenção do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e disse que a manifestação foi mal convocada. A gente tem esse trechinho também para vocês verem. Ele é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele: ô Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, com 1 milhão, mas também, se for necessário, eu falo apenas com a senhora maravilhosa que está ali na... Alguém tem que contar para o Lula que é só ele pegar o celular e convocar, né? O Bolsonaro não fez isso, né? Alguém filmou ali, o Bolsonaro convocou e a gente teve aquele 25 de fevereiro ali maravilhoso, tivemos aí o 21 de abril também maravilhoso. Então, o Lula, já não é mais que nem 20 anos atrás, não. Pega o celular, será que você acha que foi o problema? Estava vazio porque foi mal convocado? Era só pegar o celular e você mesmo convocasse, né? Já que você tem 60 milhões de votos, foram quantos milhões de votos que elegeram o Lula? Foi 60 milhões, né? Já que você tem 60 milhões de votos, é fácil você conseguir aí pelo menos umas 100 mil pessoas, né? Era só você fazer a convocação você mesmo. Mas a notícia não para por aí, a melhor parte eu deixei para o final. Ao discursar no evento, o Lula desrespeitou a lei eleitoral. Ele pediu votos abertamente para o pré-candidato à prefeitura paulistano, Guilherme Boulos, né? E isso aí, segundo a lei, é crime eleitoral. Então ele pode ser multado, tá? Segundo a lei eleitoral, só é permitido pedir votos para um candidato a partir do início oficial da campanha, que seria dia 16 de agosto. O Lula pode receber uma multa aí que varia de 5 a 25 mil reais. Agora ainda tem um outro detalhe que a gente viu aqui antes de começar o News de hoje. O governo apagou a transmissão do discurso do Lula. Por que será? Mais uma vez, Será né? que era porque tinha esse pedido de votos? Porque se fosse, eu sinto muito, nós temos aqui o trecho do vídeo que o Lula fala e pede voto para o Bolo. Vamos assistir. Por último, eu queria dizer desse companheiro aqui. Eu só queria dizer para vocês o seguinte. Esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Muito bem, né? Tá aí, Marco. Eles apagaram, mais uma vez, que tá na internet, não tem mais jeito. Olha, acho que o Lula, ele tá muito à vontade, e ele vai continuar muito à vontade. Marco, vai acontecer o quê? Vai, multa, 100 mil, TSE vai multar 100 mil, crime eleitoral, 100 mil, 200 mil, não faz nem coceguinha, né, pro tamanho do rombo que esses caras estão criando no Brasil de ladroagem, de pilhagem, de assalto. É surreal a gente falar que isso daí é crime eleitoral,
né? É crime eleitoral, de acordo com a nossa legislação. Posso até debater, eu posso ficar horas debatendo como a nossa legislação eleitoral é tosca, é ridícula, mas isso, feliz ou infelizmente, está completamente qualificado como crime. Propaganda eleitoral antecipada. Você pode achar, vamos discutir o teor da lei. São outros 500. Hoje, isso é crime. Artigo 36b, né? Tem lá, da Lei 9.504 de 97, e tá bonitinho. Tá? Mas é multa de 5 a 25 mil reais. Vai ter a multa? Vai, mas nem coça nada para eles, não gera, né, nenhum tipo de problema. A gente podia ir até além, né? Tem crime de responsabilidade aqui. O cara estava usando o canal do governo para pedir voto. Isso é crime de responsabilidade, até onde eu saiba. Crime de responsabilidade do Lula. Né? Só que nós nos acostumamos a viver no reino da miséria e da ilegalidade, meus amigos. E o TSE, que é um puxadinho, aí é difícil a gente saber, né? O Lula é um puxadinho do TSE, o TSE é um puxadinho do Lula. Como eles viraram um monstro, né, desfigurado, né? Eles se imbricaram um no outro. Eu não sei, porque o Alexandre de Moraes é a ponta da lança, é a ponta do fuzil. O Lula, eu não consigo acreditar que o Lula consegue puxar todos esses ministros para os interesses sórdidos dele. Mas a concertação está muito bem financiada, azeitada, estruturada. Só que o Brasilzão, né? O cara... A gente fica completamente estarrecido de olhar para isso e falar, pô, se isso acontecesse com um cara de direita, se isso acontecesse com alguém de algum partido, não é nem partido, né? Um candidato conservador, um pré-candidato conservador, um pré-candidato de direita, né? Qual seria a comoção midiática em torno disso? Qual seria a comoção do TSE em torno disso? E a resposta a gente sabe. A gente sabe exatamente qual seria a resposta para isso. Perfeito, Marco. Olha, ainda em relação a essa manifestação flopada no dia de hoje, 1º de maio, vamos lembrar que é uma data adotada pela esquerda, né? Assim, como o 7 de setembro é o da direita, o 1º de maio é um dia que já foi marcado por grandes manifestações do PT. E hoje é isso que a gente vê, né? O povo sumiu das ruas. Eu não sei onde é que estão esses 60 milhões de eleitores que elegeram esse presidente. Mas ainda em relação ao discurso dele hoje, eu achei bem engraçado, para não dizer outra palavra, ele falando sobre ter vetado, né? Ele desonerou a folha de pagamentos de 17 setores. A gente já falou sobre esse assunto aqui ainda esta semana, setor por setor que deve sofrer com isso. E o discurso, né, a justificativa do Lula para ter voltar a onerar esses 17 setores é que o trabalhador não vai ganhar nada com isso, que ele só faria a desoneração se o trabalhador, você aí que está nos assistindo, confia, ganhasse alguma coisa com isso. Mas é claro que essa oneração vai ter um resultado, as pessoas vão ganhar muito com isso, vão ganhar as contas, Max. Vão ganhar as contas, vão ser demitidos. É isso que acontece quando uma empresa está com muito imposto para pagar, né? Ela precisa fazer cortes. E aí ela vai cortar quem? As pessoas. As pessoas vão ser demitidas. E isso é, como vocês gostam de falar, isso é receita de padaria, todo mundo sabe isso. Por isso que eu falo, gente, esse discurso do Lula hoje foi para quem? Para uma bolha muito burra e ignorante, porque a gente sabe que ainda tem gente que acredita nisso. Isso é discurso para tolo. Ele acha que ele engana quem com esse tipo de discurso? Tá igual a história do PL das saidinhas, dizer que é em nome da família, né? Por isso que a gente precisa não pode ter o coração peludo, como diz a Bárbara, porque ele está pensando na família, porque ele é cristão, e é por isso que os presos merecem visitar suas famílias nos feriados. Até parece que eles vão visitar as famílias, né? A gente tem o caso mais recente, aquele policial militar em Minas Gerais, que foi morto
num embate com um bandido que estava sob o benefício dessa saidinha e ele estava lá cometendo crimes, reincidindo e trocou tiro com a polícia. Mas é só esse parêntese mesmo que eu queria abrir aqui para vocês em relação a esse discurso de hoje, porque é de indignar, né, Max? Com certeza. Falar que essa oneração não vai retornar porque os trabalhadores não vão ganhar nada com isso. Ah, tá. Confia. E sobre esse crime eleitoral do Lula, aí nesse evento do 1º de maio, como o Marco bem lembrou, transmitido, né, usando, né, todo o aparato do governo federal, o TSE tinha condenado o Bolsonaro e o Braga Neto por uso político do 7 de setembro. Tá? Ambos foram condenados a 8 anos para ficarem inelegíveis. E neste evento, o Bolsonaro não pediu voto, não falou de eleição. Ele fez exatamente o que se faz, todo presidente faz no dia 7 de setembro. E o TSE condenou o ex-presidente Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos pelo uso eleitoral das comemorações de 7 de setembro. E agora? Então fica aí a dica para os partidos, para os congressistas, né, entrarem com o mesmo processo, porque a gente não tem muita esperança, o Marcos falou, mas vai ficar patente a contrariedade, né, que eles com certeza não vão seguir a mesma régua com que julgaram o Bolsonaro, julgar agora o Lula e o Boulos, tá? E o Boulos também. Teria que haver também uma denúncia contra ele. Ele estava lá, ele estava com a mãozinha dele levantada lá pelo Lula, então tem que ter uma investigação de ambos, segundo a nossa lei eleitoral, e usando ainda essa jurisdição que já foi colocada em relação ao Bolsonaro. Você não acha, Marco? Com certeza, mas o duplo padrão, Max, que você trouxe, a gente tem que bater nesse duplo padrão toda hora que ele aparece, porque vai continuar aparecendo. Já existe um duplo padrão perene. Enquanto existir o Centro Integrado de Defesa, né, de Combate à Desinformação, Defesa da Democracia, sei lá que diabos é isso, enquanto tiver o Gabinete do Ódio, vamos chamar o CIED de Gabinete do Ódio do Xandão. Enquanto tiver o Gabinete do Ódio do Xandão, não tem eleição normal. Não tem eleição. A gente tem coação. Tem um TSE que coage, que chantageia, que amedronta. É isso. Enquanto tiver uma máquina do mal trabalhando no Brasil inteiro, o olho de Sauron que tudo vê, que captura pessoas inocentes para silenciar, né, para defender a democracia, que é o que todo ditador totalitário fala, né? Essa história do século XX escrita. Mas enquanto isso acontecer, esquece. É duplo padrão perene o tempo todo. A gente vai conviver com a injustiça, vai conviver com o escárnio. O que impressiona a gente é o escárnio do cara simplesmente. Ele tá pouco se lixando, o Lula. Ele vai lá, o Lula sabe que não pode pedir voto. Vai lá e pede, na cara dura. Por quê? Porque é escárnio. Porque os ministros tiram sarro da gente. Porque os ministros, provavelmente, na hora do cafezinho deles, eles devem fazer uma contagem de quem sequestrou mais gente. Quem deu o melhor voto para sequestrar ou para silenciar alguém. É isso. Então, enquanto isso existir, o nosso papel é sempre apontar esse duplo padrão, mas a gente já convive com uma instituição, uma entidade que é inaceitável, que nunca deveria existir no nosso país, que é esse centro bizarro, e eu não confio em processo eleitoral com o gabinete de ódio do Xandão, olhando todo mundo que participa do pleito, mas olhando para outros com mais carinho, com uma atenção mais especial.
É isso aí. E olha, um recado importante, nós já estamos chegando ao final de mais uma edição, mas se você quer continuar se atualizando aqui com o Te Atualizei, se inscreva agora na nossa newsletter, nesse link que está fixado aqui nos comentários e também na descrição aqui da nossa transmissão. É só clicar no link, você coloca lá o seu nome, seu e-mail e também o seu número de WhatsApp. Você vai ter acesso a informações que vão cair direto na sua caixa de e-mail, informações atualizadas, e pode também ter acesso aos grupos de WhatsApp aqui do Te Atualizei News. Então, não se esqueça, já clica no link e se inscreve na nossa newsletter. É isso aí, lembrando que é totalmente gratuito, né? Então você entra e fica mais pertinho da gente e não tem que depender das redes sociais para que a gente possa ter esse contato. Marco, queria agradecer muito aqui a sua participação, estamos chegando ao final desta edição, muito obrigado. Valeu, Max, Berenice, um beijo para toda a nossa audiência, a nossa família do Te Atualizei, vocês são maravilhosos. Lembrar sempre o pessoal de se inscrever no canal do Te Atualizei, deixar o like, compartilhar, é muito importante isso, porque ajuda o canal a crescer, ganhar alcance, chegar em mais pessoas, que é o nosso objetivo sempre. E um beijo no coração de vocês. Oi. Amanhã de manhã tem Fio Diário, né? Amanhã de manhã tem Fio Diário, 10 da manhã, que alegria. Muito feliz. O canal está crescendo muito rápido também, o pessoal está ajudando bastante. E eu vou falar uma coisa também para vocês, que me deixou muito feliz. Eu não sabia nem que existia o tal do IBEST, né? Porque, enfim, nunca participei. Mas eu tô lá perto da Bárbara. A Bárbara tá em primeiro lugar, maravilhosa, merecidamente, para entrar numa nova etapa de classificação. Mas eu acho que eu tô em quarto. Então, dá para a pessoa votar em 3 personalidades. Eles chamam de influenciadores de política. Né? Pode votar. Tem 3 lá para você, 3 votos que você pode dar. Óbvio, Bárbara maravilhosa. E se quiserem dar o segundo voto para mim, eu aceito humildemente lá no IBEST. Valeu. Muito É bom. isso aí, vamos começar então esse movimento. Ó. Entra lá no IBEST, vota na Bárbara e vota no Marco Antônio Costa também. Né? Se Deus quiser, aí vocês vão passar para a próxima fase. Vai ser uma alegria. E amanhã, às 10 horas da manhã, lá no canal do YouTube do Fio Diário também, todo mundo lá para assistir o Marco Antônio. E às 21 horas, aqui, novamente, no Te Atualizei News, né, Berenice? É isso, que honra, né? Termos 2 influenciadores de política, os melhores aqui no Te Atualizei News. Parabéns pela indicação, Marco. Parabéns. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Beijo e até mais. Até mais. E amanhã a gente se encontra por aqui, sempre às 9 da noite, mais conhecido como 21 horas. Até lá. Até lá, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.